Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 176 do caderno rosa do Enem de 2021, da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno, e atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No oitavo dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a... E aí você tem os itens, né? Então é o seguinte, ele diz que o reservatório tem a forma de um cilindro circular reto. Então ele tem esse seguinte formato, né? Você tem a base circular e aí você tem essa altura. Eu vou chamar de altura de H, minúsculo, e o raio do círculo, que é a base do cilindro, é igual a R, né? R minúsculo. O volume desse cilindro, então, por ser um cilindro circular reto, ele é dado pela área da base vezes a altura. A área de um círculo é πr ao quadrado. Multiplicado pela altura, a gente tem que o volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Agora, como ele dá aqui o diâmetro, ao invés de dar o raio, ele fornece o diâmetro, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Logo, o raio é igual ao diâmetro dividido para 2. Então, eu já vou deixar aqui ao lado essas duas fórmulas, né? V igual a πr ao quadrado h, que é o volume do cilindro, e o raio, que é o diâmetro dividido para 2. Vou deixar aqui guardado, porque primeiramente a gente vai calcular o quê? O volume mínimo que deve ter esse reservatório. E como a gente vai obter isso? A gente vai pegar os dados fornecidos na própria questão. Ele diz o quê? Vamos chamar de volume mínimo, e eu vou dizer que ele é igual ao quê? O volume suficiente de água para o consumo de todas as pessoas desse povoado durante esses 7 dias, que é o tempo que o carro-pipa reabastece, né, a cada 7 dias, e que dê para o consumo e que não sobre nada. O mínimo possível seria isso, que eu conseguisse fazer com que todas as pessoas do povoado consumam de maneira satisfatória essa água, o que elas precisam, né, de fato, e como é o mínimo, vai dar exatamente isso, e não vai sobrar nada no reservatório. E isso a gente vai obter simplesmente pegando o volume de cada habitante, o consumo médio diário de cada habitante, multiplicando pelo número total de habitantes. Então, para começar, eu já começo multiplicando, já que ele disse que o povoado tem 100 habitantes, eu vou começar multiplicando para 100. Depois eu vou multiplicar pelo consumo médio diário por habitante. Ou seja, o quanto gasta cada habitante por dia de água. E ele diz que cada habitante gasta 120 litros de água, em média. Então, eu vou multiplicar 100 vezes 120 litros. Só que eu preciso garantir esse abastecimento de água durante 7 dias. Ele disse que o período é de exatamente 7 dias, a demanda que eu tenho que atender, né? No oitavo dia, você tem um reabastecimento. Portanto, eu vou pegar 100 vezes 120 litros e multiplicar por 7, que é o número de dias que eu preciso fornecer esses 120 litros de água para cada habitante, né? Multiplicando tudo isso, a gente vai obter 84 mil litros. Agora, já que ele fornece o diâmetro interno do cilindro, ele fornece em metros, eu vou transformar litro para uma unidade de metro. Litro, a gente sabe que 1 litro de água é igual a 1 decímetro cúbico, aproximadamente. Então a gente vai substituir e encontrar que o volume mínimo é igual a 84 mil decímetros cúbicos. Só que 1 metro é igual a 10 decímetros. Portanto, 1 decímetro é igual a 1 metro dividido para 10, ou 10 a menos 1 metro. Como você tem decímetro cúbico, então cada unidade você vai ter que 1 decímetro é 0,1 metro, então 1 decímetro cúbico
é igual a 10 a menos 3 metros. Porque você vai ter 1 decímetro, que é 10 a menos 1 metro, elevado ao cubo. Então vai ficar 10 a menos 3 metros cúbicos. Fazendo a simplificação, a gente pode cortar esses 3 zeros de 84.000 e ficar que o volume mínimo é igual a 84 metros cúbicos. Esse é o volume mínimo que eu preciso ter no meu reservatório, que é esse cilindro circular reto. Portanto, substituindo aqui o volume mínimo pela fórmula que a gente tem, que é πr ao quadrado vezes h, a gente vai ter que o volume mínimo é igual a πr ao quadrado vezes h, que vai ser exatamente o volume que vai ter no reservatório, né? A gente quer o mínimo. Por que a gente quer o mínimo? Porque ele quer a altura interna mínima no final. Para eu ter a altura interna mínima, eu vou ter que ter aí o volume mínimo, né? É a altura quando o volume for mínimo. Se eu tiver um volume acima do mínimo, eu vou ter uma altura maior. Então não vai ser a altura mínima. Então, obviamente, eu preciso que o volume seja mínimo para que essa altura interna seja mínima, que é a altura que a gente quer para resolver o problema. O volume mínimo aqui é 84 metros cúbicos. Ele diz que π, a gente pode usar a aproximação de π como sendo 3. R ao quadrado eu vou substituir o R por d sobre 2, diâmetro sobre 2. E a gente fica com o quê? 3 vezes diâmetro sobre 2 ao quadrado vezes h mínimo. Aqui eu já estou chamando de h mínimo, de altura mínima, já que é o volume mínimo aqui do reservatório. Portanto, substituindo o diâmetro que ele diz que é 5 metros, a gente vai ter que é igual a... Aqui tem um errinho, ficou embaixo, mas dá 3 vezes d sobre 2, que é 5 metros sobre 2, ao quadrado, vezes h mínimo. Substituindo agora o volume mínimo por 84 metros cúbicos, a gente vai ter que isso tudo é igual a 84 metros cúbicos. Então a gente fica com essa fórmula. Agora eu vou levar ao quadrado 5 sobre 2, né? 5 metros sobre 2 eu vou levar ao quadrado. 5 metros sobre 2 vai ser 2,5. 2,5 ao quadrado é 6,25. Isso aqui só fazendo umas continhas, né? Fazendo a conta do 18,75. Tudo isso vezes h mínimo é igual a 84 metros cúbicos. Aqui essa etapa é somente fazendo essas contas, né? Resolvendo a equação. A gente vai isolar o h mínimo e vai ser igual a 84 dividido por 18,75, que dá exatamente 4,48 metros. E essa é a solução para o problema, a altura mínima que a gente queria encontrar. Se a gente for olhar os itens, o item D é o que corresponde à solução correta da questão. Então é só isso, obrigado por ter assistido até aqui. Quem quiser se inscrever no canal eu agradeço. E até o próximo vídeo.